Bom dia, gente linda e maravilhosa do Nono 3. Neste primeiro vídeo que eu tô gravando para vocês, eu vou corrigir as atividades da semana 1 e da semana 2 do PET de língua portuguesa de vocês. Essas atividades, pelo menos até a semana 2, elas têm como objetivo o estudo do gênero textual conto. O gênero textual conto, ele pertence ao tipo textual narrativo. Nós vimos ano passado, quando estávamos estudando o texto expositivo, informativo, que o tipo textual está ligado à forma linguística em que o texto é organizado, né? É organizado. É a forma onde nós construímos o nosso texto. Já o gênero textual está ligado à função social que aquele texto desempenha, né, ou costuma desempenhar. Então, o gênero textual conto, ele pertence ao tipo textual narrativo. Então, o conto, ele tem muitas características do texto narrativo, como ser organizado em prosa, né, em forma de parágrafos e não de versos. Ele contém personagens, contém um narrador, porque um texto narrativo necessariamente precisa ter um narrador, que pode ser tanto personagem como apenas um narrador observador. Nós temos também o desenvolvimento, né, a construção do texto sendo início, meio e fim, ou uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Existe também a presença do clímax, que a gente viu que é um momento de maior tensão no conto, né? É uma narrativa curta, não é como um romance que tem muitas páginas, e é uma narrativa curta. Ah, professora, mas esse conto tem 3, 4 páginas. Isso é considerado uma narrativa curta, tendo em vista que as narrativas que a gente considera narrativas longas são narrativas de muitas, muitas páginas, né? São livros como romances, por exemplo, do gênero textual romance e não do conteúdo romântico. Bom, e o conto que foi escolhido, né, pelo PET, trazido pelo PET para que nós fizéssemos esse estudo sobre o gênero textual conto, foi um conto clássico, A Cartomante, de Machado de Assis, que é um conto daquele grande escritor brasileiro, que inclusive é escritor de Dom Casmurro, de onde foi tirada a minissérie Capitu, que nós assistimos no ano passado, não terminávamos de assistir nunca. E Machado de Assis é considerado, se não o maior, um dos maiores escritores da literatura brasileira de todos os tempos, tá? Bom, o conto, ele costuma ser um gênero textual baseado numa ficção. Se ele, por um acaso, foi inspirado na vida real, ele é, como todo conto, permeado, cheio, recheado de fantasia, né? De ludicidade. Então, essa é uma característica muito própria do conto. Geralmente, a fantasia, a linguagem utilizada, nós veremos que nós temos muitas vezes a linguagem sendo utilizada de maneira figurada, nós vamos falar sobre isso no sentido conotativo, para que nós tenhamos, ao ler o conto, justamente essa sensação do fantasioso, né? A sensação de fantasia. Os contos geralmente são permeados disso. E aí, continuando aqui, vamos para a correção das nossas atividades. Sobre o gênero conto, que vocês provavelmente já viram lá no sexto ano, mas sobre o gênero conto, se vocês tiverem alguma dúvida até aqui, anotem e coloquem no grupo, que eu tento sanar essas dúvidas depois, ok? Então vamos lá. Atividades, né? Leia o fragmento abaixo do conto A Cartomante de Machado de Assis e responda às questões. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele,
como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo. Não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava incredulidade diante do mistério. Contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Este é o 12º parágrafo do conto. Eu enviei para vocês o PDF do conto. Apesar de ter o link no PET, eu enviei já na primeira semana o PDF do conto, em estrutura de conto, né, dentro do gênero textual conto, que organizado em parágrafos e tudo, e mandei também o conto em uma releitura. A escrita do conto está ali, no HQ que eu enviei para vocês, né, na história em quadrinhos. Mas aquele texto já não é mais apenas um conto, né? Aquele texto, quando ele foi preenchido por imagens, ele se tornou do gênero textual história em quadrinhos HQ. Ele foi transformado. Ali ele já não era mais o gênero conto, tá? Ele era uma releitura de um conto machadiano, um conto de Machado de Assis. Mas ele não é mais o conto em si, né? Ele já não tem mais a estrutura do conto. Ele se transformou em um outro gênero textual, apesar de o conteúdo ser o mesmo, a história ser a mesma, ele é um outro gênero textual, com objetivos diferentes, é mais lúdico, talvez mais fácil de ler, mais divertido. Você não preenche a história apenas com as imagens que você cria na sua cabeça. Porque quando a gente lê uma história, a gente cria uma imagem a respeito dos personagens, a gente imagina, né? A gente imagina tudo que está sendo dito ali. Já no HQ, isso que nós faríamos com a nossa imaginação, né? Como é tal personagem, como tal coisa aconteceu, como era a casa da cartomante, por exemplo, como era Vilela, como era Camilo e Rita. Isso tudo já não é preenchido mais apenas pela nossa imaginação, como no conto original. É preenchido através dos desenhos que compõem a HQ. Então eu mandei a HQ da Cartomante, não como exemplo de conto, mas talvez para que vocês se divertissem mais ao ler essa história, que continua sendo incrível nos dois gêneros textuais, nos dois formatos, tanto no original quanto na releitura em HQ, tá? Mas aqui, corrigindo a nossa atividade sobre o conteúdo desse trecho específico do conto. Atividade 1. Segundo o trecho apresentado, Camilo, ainda criança, preferiu não acreditar em nada? Não, não é essa a alternativa, porque lá está dizendo que ainda criança ele era cheio de superstições que foram incutidos, né, introduzidos nele pela mãe. E só aos 20 anos, já adulto, considerado adulto, é que ele, de uma hora para outra, sem argumento nenhum, sem motivação nenhuma, ele se livrou do que o narrador chama aqui de parasitas, inclusive, né? Que eram essas crenças limitantes, né? A superstição acaba te limitando. Você não faz tal coisa porque talvez aquilo gere uma consequência ruim. Então, são crenças limitantes. E ele se livrou dessas crenças, deixando apenas a crença na religião, né? Lá se fala sobre o tronco da religião, mas as demais superstições ele não acreditava mais. Isso nos leva à segunda, né, a letra B, que também está incorreta. Desde criança desprezava superstições. Não, também está incorreta. É muito claro no trecho lido do 12º parágrafo da Cartomante que ele sim, ainda criança, tinha muitas superstições. Quando ele cresceu é que ele resolveu não acreditar em mais nada. E aí nós temos a letra C. Diante do desconhecido, preferiu ficar indiferente. É a letra C a alternativa correta. E aí nós temos uma chave para encontrar essa resposta que está na palavra indiferente. Você ter indiferença por algo é aquela coisa não te atingir de forma alguma. Quando você nega alguma coisa, quando você nega alguma crença, você mesmo assim
dá algum espaço para ela na sua vida, porque ao negar, de alguma forma, você deixa que ela te atinja. Ó, isso aqui me incomoda, isso aqui. E quando você apresenta argumentos, é porque de alguma forma isso ainda atinge sua vida. Ele não negava as superstições, ele simplesmente era indiferente. Elas não existiam. De uma hora para outra, elas deixaram de existir na vida dele. E ele foi e é ainda no conto, pelo menos nessa parte do conto, ainda indiferente a essas superstições. Então, a resposta da atividade 1 é letra C. E a chave para nós percebermos isso é na palavra indiferente, tá? Letra D, vamos só analisar as outras respostas. Letra D era crédulo, apesar de negar qualquer fé. Não, ele tinha religião, mas era incrédulo em relação a todas as outras superstições. Né? Passar debaixo da escada, ver um gato preto, uma cartomante que lê o futuro. Ele não acreditava nada disso, isso era indiferente para ele. Ele nem sequer acreditava que isso pudesse existir, isso nem passava. Negava qualquer envolvimento com religião. Não. Lá está dizendo que o tronco da religião permaneceu, provavelmente a religião católica, que era mais difundida aqui no Brasil nessa época, né? De escrita. Lembrando que esse conto foi escrito, Machado de Assis escreveu no final do século XIX, né? Principalmente início do século XX. Então, faz muitos e muitos anos. Era principalmente a religião católica que tomava conta do Brasil. A religião católica foi considerada a religião oficial do Brasil durante muitíssimos anos. Para falar a verdade, eu nem sei se não é considerada mais, é uma boa pergunta. Acredito que não seja mais considerada. Apesar de nós seguirmos um calendário católico, né, de feriados, não tenho certeza a respeito disso, tá, gente? Bom, atividade número 2. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita, a expressão destacada refere-se a letra A, crendices. Como eu inclusive expliquei ao dizer na questão 1, ele considerava isso tudo vegetações parasitas, né, como ervas daninhas, por exemplo, que limitam, né? As superstições, elas limitam comportamentos. A gente acreditar que a sandália não pode ficar virada porque a mãe da gente morre. Isso nos limita, isso faz com que a gente não deixe a sandália virada. Quando a sandália está virada, a gente tem que levantar para ir lá desvirar. Inclusive, eu tenho essa superstição, não que minha mãe vai morrer, mas eu acredito que alguma coisa ruim vai acontecer. Eu tenho essa superstição. Enfim, eu sou uma pessoa que tem algumas superstições. Eu não as nego completamente. Muito menos sou indiferente a elas. Mas estou dizendo que isso são crenças limitantes, que limitam o nosso comportamento. E por isso são consideradas como crenças parasitas, né? O que é um parasita? É um corpo, um ser que vive ali só sugando. Ter superstição não traz nada de bom para ninguém, é nesse sentido, né? Só nos suga, só nos limita. Atividade número 3. Que a mãe lhe incutiu e aos 20 anos desapareceram. De acordo com o contexto, a palavra destacada significa. Eu também dei essa resposta quando eu estava explicando a atividade número 1. Incutir, e a gente usa esse termo até hoje, é introduzir, né? Enfiar na cabeça do menino. A mãe incutiu, enfiou na cabeça do menino aquelas superstições. Então, é introduzir, né? Colocar ali dentro. Então, incutir, nesse contexto, está no sentido da letra D, introduzir. Observe o título e a imagem abaixo e responda a atividade 4. Grandes olhos sonsos e agudos. Letra A. Em grandes olhos sonsos e agudos, a quem essa característica é atribuída no conto A Cartomante? Essa é a descrição que Camilo enxerga, né, na cartomante. É engraçado quando a gente olha Machado de Assis e você vê que você reconhece os textos de Machado de Assis por características muito próprias. Em Capitu, né, em Dom Casmurro, e na minissérie Capitu, que foi inspirado em Dom Casmurro é um romance, então é uma narrativa longa, né, do gênero romance.
Em Dom Casmurro, ele fala sobre os olhos de cigana oblíqua e dissimulada, esses olhos de Capitu. E aqui nós vemos Camilo, na verdade foi o narrador que disse como Camilo pensou, que os olhos dela eram grandes olhos sonsos e agudos. Sonso e agudo não são características próprias dos olhos, né? Geralmente sonso é uma característica de uma pessoa. E agudo, ou de um som muito agudo, muito fino, né? De um alfinete, uma ponta muito aguda, não é também uma característica normal, né? Costumeira. E nós veremos a seguir uma característica no sentido denotativo, né? Do que de fato é. Esses olhos eram de fato sonsos. Esses sons eram de fato, esses olhos eram de fato agudos, ou seja, eram fininhos, espetosos? Não. Era para que a gente percebesse o quanto é penetrante aquele olhar e ao mesmo tempo, tanto que ele é talvez um pouco lerdo, aquele olho entreaberto e que penetra, assim como coisas agudas nos penetram, né? E é nesse sentido os olhos sonsos e agudos. Nós veremos isso em denotação e conotação, que está logo abaixo aqui, apesar de isso também ter sido explicado pela professora na teleaula. Ok? Letra B. Quais palavras caracterizam a palavra olhos? Olhos, gente, é substantivo, né? Quais são as palavras que estão ao redor do substantivo olhos e que o caracterizam? São olhos de cigana oblíqua? Não. São olhos grandes, sonsos e agudos. Então, os substantivos, os adjetivos, perdão, que caracterizam esse substantivo olhos são as palavras grandes, sonsos e agudos. Lembrando que eles são adjetivos que caracterizam, dão qualidade, especificam o substantivo olhos. Até aqui vocês têm alguma dúvida, gente? Se tiverem, anotem para a gente, né? Para que eu possa tirar. Antes da letra C, nós temos uma pequena recordação a respeito do que é substantivo, do que é adjetivo. E temos também uma explicação a respeito do que é denotação e conotação, sentido conotativo e sentido denotativo. Essa explicação ela está bem profunda, bem feita na teleaula do dia 18/5. Vocês podem reassistir sempre que quiserem. Tem também muitos vídeos no YouTube explicando a respeito disso. Mas o sentido, e aí eu vou resumir para vocês aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Se vocês ainda tiverem dúvida a respeito do que é denotação e do que é conotação, anotem para mim que eu faço um vídeo explicando essa matéria especificamente, tá? Vamos lá. Em sentido denotativo, a denotação é quando as pessoas, quando nós utilizamos as palavras no sentido real delas, né? No sentido que elas de fato têm. Exemplo, a voz de Gabriel é bastante aguda. O que isso quer dizer? Que é uma voz fina. É uma voz penetrante e fina, que vai lá no tímpano da gente. Não estou dizendo que sua voz é assim, tá, Gabriel? Mas o que seria uma voz, seria essa voz fininha, né? Penetrante, aguda, um som agudo. O que seria, né? Por exemplo, a gente ainda chama de que é pontiagudo, são aquelas pontas bem agudas, bem fininhas e que são penetrantes. As pontas fininhas, elas são penetrantes, né? Elas são perfurantes. É isso que é uma coisa aguda, uma coisa fininha, né? Que penetra. Esse é o sentido real da palavra. Mas aí, a gente chega no sentido conotativo. E aí, o que é o sentido conotativo? São as palavras utilizadas de maneira figurada. O que é para ser usado de maneira figurada? É usada como figura de linguagem, que são as palavras utilizadas para que nós consigamos ter uma ideia
diferente. Por exemplo, os olhos de Gabriel são olhos de folhas secas. Os olhos de Gabriel, de fato, são ele é construído por folhas secas? Não. Quando eu digo que os olhos de Gabriel são olhos de folhas secas, eu quero dizer que ele tem aquela cor própria das folhas secas, aquele verde com um tom caramelado ao fundo. A mesma coisa se eu viro para vocês e falo Jussara, que tem olhos de mar. Eu quero dizer que Jussara tem olhos construídos através do mar? Não, eu quero dizer que Jussara tem olhos azuis como o mar. Então, ele serve para que a gente tenha essa ideia de comparação. É a linguagem, são as palavras sendo usadas não no seu sentido literal, né? Não no seu sentido próprio, real, né? Elas são usadas no sentido figurado. Ela quer dizer outra coisa. E isso é muito próprio para instigar a imaginação, né? Isso que o sentido figurado traz. Ele traz uma descrição que nos leva à fantasia, à imaginação e deixa tudo mais artístico, né? A descrição, o uso das palavras de maneira mais artística. Lá mais na frente eu vou dar outros exemplos para vocês de sentido conotativo e sentido denotativo, tá? Mas vamos aí para a letra C. Em grandes olhos sonsos e agudos, que sentido cada adjetivo agrega aos olhos da cartomante? Eles estão empregados em sentido real ou figurado? Exemplo, os olhos. Podemos colocar aí o adjetivo grandes. Grandes olhos. A palavra grandes, esse adjetivo grandes, ele está sendo colocado no sentido real, no sentido denotativo, ou ele está no sentido figurado, no sentido conotativo. O que ele quer dizer é que os olhos eram grandes mesmo, né? Então é no sentido real, no sentido denotativo. O que é uma coisa grande? É uma coisa de extensão maior. Então, são olhos grandes, assim como os meus, por exemplo, que são enormes. Para fora, assim, inclusive. Já sonsos e agudos. Olhos podem ser sonsos? Sonso é um comportamento. Comportamento é próprio das pessoas. Então, sonso geralmente é uma característica usada na forma real para descrever uma pessoa. Então, olhos sonsos, talvez aquele olho entreaberto, não é uma característica, não é uma palavra sendo usada no seu sentido real, né? No seu sentido literal. É sim no sentido figurado, é sim usado de maneira conotativa, tá? Agudos da mesma forma. Os olhos, eles podem ser fininhos e perfurantes? Não, não podem. Não é uma característica própria dos olhos, real dos olhos. Então, quando ele diz esse agudo, é aquele olhar penetrante, né? Que penetra fundo e de maneira visceral. E aí, essa palavra também está no sentido figurado, no sentido conotativo. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Ou não? Vou até dar um tempinho aí para vocês pensarem se tem alguma dúvida ou não. Então, vamos continuando, tá, gente? Nas atividades da semana 2. Vamos aqui retornar à nossa atividade. Na atividade 1, o PET pede para que vocês
leiam o conto A Cartomante, que eu já tinha mandado para vocês em PDF na semana anterior. Desculpem por aquele ato, gente, que eu dei aqui no vídeo, é que eu estava me organizando aqui. Bom, já na atividade 2, vamos ver o que se pede. No conto A Cartomante, Camilo recebeu algumas cartas. Não só cartas anônimas, tá, gente? Ele recebeu carta de Vilela também, ele também recebeu cartas de Rita. Ele não recebeu cartas apenas aquelas cartas que faziam ameaças, tá? Então, pensemos em todas as cartas que ele já recebeu. Observe os adjetivos abaixo. Quais dos adjetivos podemos relacionar às cartas recebidas por Camilo? Ele recebeu cartas anônimas? Sim, recebeu cartas anônimas. Imoral e pérfido são adjetivos que a gente pode dar ao substantivo cartas que ele recebeu? Não. A palavra imoral e pérfido, que a gente vai encontrar no texto original, é destinado ao comportamento de Camilo. E não é uma característica das cartas, mas uma característica do comportamento de Camilo. Insultante é um adjetivo que a gente pode dar às cartas que Camilo recebia? Sim. Então, até agora, nós temos anônima e insultante, tá? Ofensiva. Nós podemos dizer que as cartas que Camilo recebia eram ofensivas ou não? Ele se sentia ofendido pelas cartas que ele recebeu? Sim. As cartas que ele recebeu, uma carta específica, também é uma característica, também é um adjetivo que nós podemos dar às cartas que ele recebeu. Agressivas. As cartas eram agressivas? Na verdade, agressiva, né? Mas agressiva. Alguma carta que ele recebeu foi agressiva? Com palavras? Sim, foi. Então, agressiva também é um adjetivo que nós podemos dar às cartas que Camilo recebia. Caluniosa. Alguma dessas cartas foi caluniosa? Dizia alguma mentira a respeito dele? Não, nenhuma delas. Ele recebeu cartas de Rita, recebeu um bilhete de Vilela e as cartas anônimas. Nenhuma delas falava nenhuma mentira. Inclusive as cartas anônimas, que nós não sabemos até agora, né? Isso não fica claro quem foi que escreveu essas cartas anônimas. Elas falavam a verdade do caso que eles tinham, né? Que era conhecido. Apaixonadas. Cartas apaixonadas é um adjetivo, apaixonadas é um adjetivo dado às cartas? Sim. No texto mesmo, nós temos o adjetivo apaixonadas sendo usado para caracterizar as cartas que Camilo recebia. Ameaçadora. A carta que ele recebia, ou as cartas que ele recebia, eram ameaçadoras? Sim, é um adjetivo, é uma característica que nós podemos dar às cartas que ele recebia. Reveladoras. As cartas que ele recebia tinham características de serem reveladoras? Não, não para ele. Apesar que o primeiro bilhete que ele recebeu, né, o bilhetinho de aniversário que ele recebeu de Rita, aquele bilhete ele revelou o sentimento de Rita por ele. Se nós considerarmos aquele primeiro bilhete de aniversário, nós podemos sim utilizar reveladora como característica das cartas que ele recebia, né? O substantivo é cartas. Mentirosas? Não. Não eram cartas mentirosas. Então, mentirosas não é um adjetivo, mentirosa, na verdade, não é um adjetivo que nós podemos dar às cartas que ele recebia. E carinhosas também não. Pelo menos, não, isso não é dito no texto, né? Em nenhum momento é dito no texto que ele recebia cartas carinhosas. Alguma dúvida até agora? Nós descobrimos que podemos usar os adjetivos anônima, insultante, ofensiva, agressiva, apaixonadas, ameaçadora, talvez reveladora, se considerarmos o primeiro bilhetinho como carta, para caracterizar, né? Usarmos como adjetivos caracterizantes do substantivo cartas que ele recebia. Ok?
Até agora, alguma dúvida? Então, vamos para a atividade número 3. Leia o trecho abaixo e responda. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. É um trecho que nós temos no Conto a Cartomante, justamente quando o narrador, ele começa a descrever os personagens, né? Camilo, Rita e Vilela, o marido de Rita. Eu vou dar uma voltada em linguagem conotativa e denotativa aqui para vocês, para dar mais exemplos de linguagem conotativa. Por quê? Porque nós vamos falar sobre ela aqui nessa questão. Exemplo, quando eu falo, você é meu sol. Tem como alguém ser o sol de outra pessoa? Não, porque o sol é aquela estrela, a maior estrela existente no sistema solar, o centro do sistema solar, e responsável por tantas coisas. Mas o que eu quero dizer quando eu digo que alguém é o meu sol? Eu quero dizer que que aquela pessoa ela é a luz da minha vida, né? Ela é quem guia a minha vida gira em torno daquela pessoa. É isso que eu gostaria de dizer com as palavras reais. Mas no sentido figurado, eu utilizo para ficar bem bonito, bem lúdico, para as palavras serem usadas de maneira criativa, é para isso que as palavras servem, inclusive, e como elas são usadas geralmente na literatura, eu quero dizer que essa pessoa é o centro da minha vida ou a luz da minha vida. Minha vida é um mar de tristezas. Minha vida é um mar? Não. Minha vida não é um mar de tristezas. Nem existe mar de tristezas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que minha vida é repleta, é cheia de tristezas. Não há nada na minha vida de alegre. A minha vida, ela é repleta, ela é imensamente tomada por tristezas. São os exemplos de linguagem conotativa para que a gente possa seguir nossa correção, tá bem? Vamos aí à letra A da atividade 3. Que sentido a locução adjetiva de cristal atribui a óculos? Óculos de cristal. É utilizado, né, para descrever Vilela, na verdade Camilo, em contraposição a Vilela, né? Comparando Vilela a Camilo, o narrador, e no caso o autor, Machado de Assis, ele fazendo essa comparação, ele consegue fazer uma descrição perfeita de Camilo, né? E aí, óculos, o de cristal, traz aqui ideia a óculos. De ser um óculos de qualidade, né? De ser feito com um produto de qualidade, um produto límpido, claro, porque o cristal ele é muito claro, né? Ele é muito puro. E quando trabalhado para fazer um óculos, o cristal se torna límpido, né? Claro como um cristal, a gente sempre utiliza isso para dizer que ele era completamente transparente, que fazia com que esse óculos fosse de qualidade. Então o sentido que a locução adjetiva traz em de cristal. Letra B. Qual foi a intenção do narrador ao dizer que faltava a ação do tempo e os óculos de cristal em Camilo? Num primeiro momento, gente, a gente pode pensar que isso é apenas uma descrição física de Camilo em comparação a Vilela. Então Vilela, ele parecia, né, por seu jeito sério e experiente, ser mais velho do que a mulher Rita, que era mais nova que ele, na verdade, mais nova que eles dois. Então, Vilela, ele parecia mais velho. E a Camilo não, a Camilo faltava a ação do tempo, faltava os óculos de cristal que a natureza coloca no berço de alguns para adiantar os anos. Será que Machado de Assis quis apenas fazer uma descrição física de que Camilo não usava óculos, Vilela sim, por isso ele parecia mais velho? Não. E quando a gente fala de Machado de Assis, principalmente, a gente tem que entender que todos os elementos que constroem os seus textos, eles têm um sentido por trás. Quando ele faz a utilização dessa imagem do óculos de cristal, gente, e colocando, inclusive, que não há ação do tempo, e logo depois ele também fala que não há nem experiência, nem intuição em Camilo, o que ele quer dizer é que Camilo não
costuma ser tão perspicaz. Camilo, ele não enxerga com óculos de cristal o mundo que está ao redor dele. Ele não enxerga o mundo, as pessoas, de maneira clara, né? De maneira ampliada. Falta a ele tanto experiência como maturidade. Falta também intuição para perceber o mundo que está ao redor. É como se ele só enxergasse a si mesmo, enxergasse as coisas ao redor de maneira distorcida, né? Não enxergando através de óculos de cristal. Então, a imagem do óculos de cristal aí, trazida por Machado de Assis, não é apenas para uma caracterização física dos personagens, não, tá? Vilela e Camilo, um em contraposição ao outro. É para mostrar essa forma de viver imatura, né? Essa forma de viver não sendo feita através de lentes claras de cristal. A caracterização de Camilo é feita de um rapaz imaturo. Vilela, que se tornou magistrado, né, seguiu a carreira do direito, se tornou juiz e voltando para cá virou advogado, em contraposição, e tão maduro, sisudo, né, experiente, ou parecia ser experiente pelo seu jeito, pelas experiências de vida, e enxergava as coisas todas através de óculos de cristal, ou seja, enxergava o que estava ao redor, o modo de vida e as pessoas todas de maneira bem clara e ampliadas e de maneira madura, não é a forma como Camilo é. Camilo foi um rapaz que decidiu viver como um bom vivant. Não se tornou médico como o pai queria, não correu atrás de nada, não estudou, não se formou. A mãe, né, debaixo das saias da mãe, a mãe é quem arrumou um emprego para ele no funcionalismo público, né, um ajeito para que ele não morresse de fome, né, para que ele conseguisse sobreviver sozinho. Mas um rapaz que era imaturo, que vivia de maneira imatura. Era um rapaz que não enxergava o mundo e a vida de maneira clara, de maneira madura, da maneira como nós deveríamos enxergar já na idade que ele tem descrito de 26 anos no texto. Ok? Então, óculos de cristal, eu quero dizer para vocês que ele não está no texto apenas como descrição física, tá? A ideia do óculos de cristal é estar em sentido figurado mesmo, viu? Então, vocês podem colocar como resposta aí da letra B que o que o narrador quis dizer que faltava ação do tempo e os óculos de cristal em Camilo, isso aí está em sentido figurado. Quer dizer que faltava maturidade a Camilo e faltava também que ele tivesse uma visão clara e madura a respeito da vida, a respeito da realidade que está ao seu redor. Então, está em sentido figurado e a ideia que o uso da falta de ação do tempo e óculos de cristal em Camilo é a ideia de que Camilo era imaturo e não enxergava com clareza a vida e a realidade ao seu redor, tá? Vamos lá, número 4, atividade número 4. Camilo não acreditava na cartomante no início do conto e depois ele acaba caindo na própria armadilha. Ou seja, seu estado emocional leva-o a acreditar em superstições, que para ele estavam mortas até então. Então, o desespero, né, daquela carta que Vilela escreveu, no meio de todo o desespero, é como se aquela crença que ele já teve nas superstições, que ele viu em Rita de maneira, né, tão contundente, ele resolveu ir atrás da cartomante como ela. Até porque a cartomante estava lá na frente dele, né? A carroça, não é o nome carroça que está lá, mas a carroça parou exatamente em frente à casa da cartomante. Ironia do destino, como está aqui. Leia os trechos abaixo. Ironia do destino era a ideia de ouvir a cartomante que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Tem como ideias aparecerem com asas cinzentas na nossa cabeça? Nós podemos ter dentro da nossa cabeça asas enormes e cinzentas no sentido real da palavra? Não.
é óbvio que essa expressão está usada aí no sentido conotativo, né? Está usada no sentido, me perdoem, no sentido figurado. Nós veremos o que isso quer dizer, né? No segundo trecho temos: Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Ele estava, de fato, realmente com um véu longo e opaco, ou seja, que não é transparente, né? Uma coisa opaca é uma coisa que não é transparente, ou seja, há uma dificuldade de ver além daquele véu opaco que estava na frente dele. Ele de fato estava com um véu opaco no rosto? Não. É no sentido figurado. Em que sentido essa expressão véu opaco, longo véu opaco, está no texto? Veremos também aqui na correção das atividades. Letra A. As expressões destacadas são empregadas no sentido denotativo ou conotativo. Acabei de explicar aqui. As duas expressões destacadas, tanto vastas asas cinzentas como a expressão longo véu opaco, estão no sentido conotativo, né? Ambas as expressões foram colocadas aí no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado. Camilo não tinha vastas asas cinzentas na cabeça, né? Não é possível que uma ideia tenha vastas áreas cinzentas. Ideia é um substantivo abstrato, não existe, não é concreto, você não pega em ideias. E como que ela pode ter asas, de fato, vastas e cinzentas? Não há como. Essa palavra, de fato, é usada no sentido figurado. E que ideia ela traz na cabeça de vocês? O que seria uma ideia, né, com vastas asas cinzentas? E a segunda expressão também, longo véu opaco, ele não estava com um véu opaco no seu rosto. Em nenhum momento nós temos a descrição de que ele estava vestido com um véu opaco em seu rosto. Esse véu opaco, na ideia de longo véu opaco, é na ideia de que ele não estava conseguindo enxergar, né, além ou com clareza a realidade. A visão dele estava obnubilada, né? Estava obscurecida. Ele não conseguia enxergar além daquela ideia que estava tomando conta da cabeça dele, que era ir atrás da cartomante. Bom, letra B. Qual é o sentido dos adjetivos nas expressões conotativas? Vastas e cinzentas, longo e opaco. Vastas e cinzentas é a ideia, né? A ideia de ouvir a cartomante que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Gente, o que vastas e cinzentas dão, né, a essas ideias? São ideias que vão tomando conta, né, do pensamento dele. Então, são ideias que... como eu posso colocar isso em palavra? São ideias sem nitidez, né? Ideias que tomam conta do seu pensamento de maneira não nítida, né? Sem nitidez, porque são cinzas, então é sem nitidez, mas também são ideias que vão tomando conta da cabeça dele, né? Porque vastas asas cinzentas, então a gente imagina aquelas longas asas, que aquela ideia, o que nós conseguimos perceber é que a ideia de ir a cartomante estava tomando conta da cabeça dele, né? Estava preenchendo toda a cabeça dele, todo o pensamento dele. O pensamento dele estava sendo preenchido pela ideia de ir atrás da cartomante. Consegui elaborar direitinho o que eu queria dizer para vocês. Então, vastas asas cinzentas traz a ideia de que traz o sentido para a gente de que a ideia de procurar a cartomante estava preenchendo todo o pensamento dele, né? Tomando conta de todo o pensamento dele. Já o véu opaco
um véu que não permitia que ele enxergasse além, né? É como se fosse um impedimento para que ele enxergasse, né, direito, para que ele enxergasse a realidade como ela era, né? Para que ele conseguisse se lembrar que ele não acreditava naquela superstição. Então, o véu opaco é uma coisa que não é clara, transparente. Então, ele não conseguia. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. A ideia de procurar cartomante na hora do desespero apareceu na mente dele e ele não conseguia enxergar com nitidez e clareza a realidade, né? É isso de fato. Porque a realidade é que ele não acreditava em nada daquilo, que a cartomante não poderia fazer nada naquela situação em que ele estava indo para a casa de Vilela. Aquela primeira intuição que ele teve de que ele tinha descoberto a traição e que algo ruim ia acontecer estava correta. A primeira vez que ele teve uma intuição bacana, né? Porque o narrador, como a gente discutiu na questão anterior, diz que ele era uma pessoa com pouca intuição e pouca maturidade. Ele teve um pensamento maduro e com a intuição correta antes, quando acreditava que ia dar ruim, né? Que Vilela tinha descoberto a traição. Mas ele foi, na hora do desespero, houve um bloqueio na visão dele. Ele não conseguia enxergar a realidade. E é isso que o véu opaco está aí para representar. Ele não conseguia, né? Uma ilusão. Ele não conseguia enxergar a realidade. Cinzentos e opacos dão a ideia de algo que não deixam a realidade ser vista de maneira clara. Então, as asas cinzentas, as longas asas, vastas áreas, as vastas asas cinzentas dão a ideia, dão um sentido de que a ideia de procurar a cartomante estava preenchendo todo o pensamento dele, deixando com que ele não pensasse com clareza, né? O cinza dá a ideia, não são asas brancas, são asas cinzas. Então, essa ideia de procurar cartomante preenche os pensamentos dele e faz com que ele não consiga pensar de maneira clara, de maneira de acordo com a realidade. E o longo véu opaco que foi colocado diante dele é isso, é que ele não conseguia enxergar a realidade. Ele não conseguia ver além dessa ideia de procurar cartomante. Tamanho era o desespero dele. Tamanho, sabe aquela história de quem está afogando, não escolhe ao que vai se agarrar? É isso. Ele não conseguia perceber a realidade, ele não conseguia ver a realidade. Então é esse o sentido que essas expressões conotativas, elas trazem para o texto. C. Reescreva os trechos. Ai, misericórdia. Reescreva os trechos, substituindo as expressões conotativas por expressões denotativas. Então, era a ideia de ouvir a cartomante que lhe passava ao longe, muito longe, preenchendo os seus pensamentos. A gente pode substituir desta maneira, tá? Preenchendo todos os seus pensamentos, tomando conta dos seus pensamentos ou dominando os seus pensamentos. Essa é a palavra que eu gostaria de usar. Então, era a ideia de ouvir a cartomante que lhe passava ao longe, muito longe, dominando os seus pensamentos. Tá? É isso. E Camilo achou-se diante. Como a gente pode substituir o longo véu opaco? Ele viu-se diante de uma situação não clara. Ele viu-se diante o pior é que eu gostaria de substituir boa parte da frase. Se eu fosse colocar no sentido denotativo, eu ia colocar que Camilo não conseguia enxergar a realidade. Camilo não conseguia ver a realidade com clareza. Eu preferiria substituir desta maneira, mas foi-me pedido aqui na atividade que eu substituísse apenas um longo véu opaco.
Então, eu, Cláudia, acho que a frase ficaria muito melhor em Camilo. Deixa eu pegar aqui. Camilo não conseguia mais ver a realidade com clareza. Eu preferiria colocar isso. Mas se for para substituir apenas véu opaco, Camilo viu-se diante de uma situação em que não conseguia enxergar a realidade com clareza. Então, o véu opaco, ele traz a ideia, o longo véu opaco, ele traz a ideia de que Camilo era impedido por seus pensamentos de enxergar a realidade de forma clara, de forma transparente, de forma de fato real, né? Não gostei dessa questão. Letra D, porque eles deveriam falar que a gente poderia fazer adequações nas frases, né? Nos trechos, mas isso não foi dito. Letra D. Qual diferença o uso das expressões conotativas e denotativas trazem no texto? As expressões denotativas, elas descrevem de maneira mais sucinta, né? De maneira mais direta, fomentando menos a nossa imaginação. Então, as palavras sendo usadas no sentido conotativo, no sentido figurado, elas são mais expressivas. E aí, ela ajuda na construção do mistério, da imaginação. Então, as palavras sendo usadas no seu sentido denotativo, no seu sentido real, elas fazem uma descrição mais direta, objetiva. Enquanto as palavras sendo usadas, e elas são mais próprias para os textos, elas são muito próprias, na verdade, são ideais para os textos jornalísticos, informativos, né? As palavras sendo usadas no sentido denotativo. Porque as palavras sendo usadas no sentido denotativo, elas fazem uma descrição mais direta, né? Objetiva. Enquanto o uso de expressões conotativas fomentam a nossa imaginação, né? E trazem a ideia de fantasia, de mistério, de imaginação. Entendem o que eu quero dizer? Qual a diferença? Denotativo fazem caracterizações ou explicações diretas e objetivas, enquanto o uso das palavras no sentido conotativo fomenta a nossa imaginação, dá um ar de mistério, de fantasia, enfim. Eu espero que tenha ficado claro. Eu ainda estou me adaptando a dar aula olhando para a parede, para o gato, para a sala. Vocês sabem que eu gosto de dar aula olhando para vocês, perguntando, gesticulando. Isso tudo é muito novo, eu espero não ter sido mais confusa do que clara para vocês. Eu espero não ter sido nesta correção de atividade um longo véu opaco. Eu espero ter sido óculos de cristal para vocês enxergarem com clareza a nossa atividade e não um véu opaco. Qualquer coisa, vocês me avisem se eu fui um véu opaco ou se eu fui um óculos de cristal. Lembrando que as duas expressões estão sendo utilizadas no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado, tentando fomentar a imaginação de vocês, trazendo poesia, utilizando a língua de maneira poética. Tenham um bom dia, gente, um bom final de semana, bons estudos, cuidem-se. Quanto mais vocês se cuidarem, mais cedo nós nos veremos, tá? Então, vamos lá. Beijo, te ama.